Então, pessoal, vamos para a nossa aula aqui falando sobre soneto. Eu imagino que alguns de vocês já ouviram falar, outros com certeza ainda não ouviram. Então, para quem já sabe o que é um soneto, vamos revisar. Para quem não sabe, vamos sentar aqui e aprender junto comigo esse tipo de poema, né? Ainda estamos com nossas aulas falando sobre poesia, sobre poemas. E aí, vamos ver aqui se vocês lembram. Vocês lembram qual é a diferença do poema para a poesia? Ok, vamos revisar. Poema é o que eu tenho escrito, é o que está ali, o que eu estou vendo, a estrutura dele. Com verso, rima, métrica. Poesia é a essência que eu tiro do poema. É uma espécie de interpretação. É o julgamento que você faz daquele determinado poema, tá bom? O sentimento que você tira de lá. E aí, dentro desse assunto poemas, a gente vai falar sobre soneto, tá bom? Então aqui eu tenho, ó, soneto. O que é um soneto? Soneto é um tipo de poema que tem sua estrutura diferente de, vamos pensar aqui o que diferente de uma quadra, diferente de um acróstico, diferente de outros tipos de poema. Então, qual é essa diferença? O que é que o soneto traz de tão importante? Então, muitos de vocês já ouviram falar de Vinícius de Moraes, que é um grande sonetista, faz vários sonetos, não só ele, Camões. Tem diversas músicas em que os cantores pegam um soneto para transpor ela a uma melodia. Então, vamos ver aqui. Alguns poemas apresentam formas fixas, certo? É uma forma única de ser escrito. Eles obedecem uma certa quantidade de versos. E eles têm rimas, ele vai ter estrofe, vai ter várias coisas. Dentre eles, nós vamos ter o acróstico. Não sei se vocês lembram do acróstico. A maioria de vocês fazem. É quando a gente pega, né, o nome de uma pessoa, um nome que a gente quer colocar, usa as iniciais daquele nome para fazer a poesia, como por exemplo, né, Deus. Aí a gente pega aqui, ó, aí faz Deus, aí bota uma palavra aqui que inicia com a letra D, desejo, esperança, esperança, união, e aí tem essa aqui, vamos tentar me ajudar, serenidade. Então aqui é um acróstico, né? Ele tem a sua estrutura. A balada, muitos de vocês conhecem também. Conhece a balada, mas a balada de diversão, que não é essa. A balada também é um outro tipo de poema. Tem o haikai, a trova e tem o soneto, que é esse que a gente vai estar trabalhando aqui. Então o soneto, ele é uma composição poética, ele é um poema feito obrigatoriamente, certo? A obrigatoriedade do soneto é ter 14 versos. Todo soneto, qualquer estrutura textual que você vê formado por 14 versos, ele é um soneto. Esses 14 versos, eles são distribuídos em 4 estrofes. Ele tem que ter 14 versos e 4 estrofes. Então, vamos observar. O soneto é uma composição poética que tem que ter 14 versos e tem que ter 4 estrofes. Essas estrofes, elas são distribuídas, certo? Elas são distribuídas, as duas primeiras estrofes, ela vai ter 4 versos. As duas últimas estrofes, ela vai ter 3 versos. Então, o soneto é uma composição poética que tem 14 versos, 4 estrofes. Essas estrofes, elas são divididas. As duas primeiras tem que ter 4 versos e as duas últimas estrofes tem que ter 3 versos. E aí aqui nós colocamos um poema
um soneto do Vinícius de Moraes, que eu tinha falado para vocês. É o soneto da fidelidade. E aí eu vou fazer aqui a leitura dele ou a declamação, como vocês acharem melhor de ser chamada. Soneto de fidelidade. Tudo ao meu amor serei atento, antes e quanto ao zelo e sempre. E tanto que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Olha aí o amor. Quero viver em cada vão momento e em louvor hei de espalhar o meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Aí continua aqui do lado. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Essa última frase aqui, eu acho que muitas pessoas conhecem ela. É uma frase do soneto da fidelidade do Vinícius de Moraes. Ó, que seja... Ah, não, a gente conhece mais aquela, que seja eterna enquanto dure, né? Mas que seja infinita enquanto dure. Então aqui eu tenho um soneto. Por que que eu posso dizer que essa poesia, que esse poema é um soneto? Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 versos, tá certo? Eu tenho 14 versos, que é a primeira estrutura do soneto. 14 versos tem que ter. Desses 14 versos, eu tenho que ter 4 estrofes. Então tá aqui, o primeiro conjunto das estrofes, o segundo conjunto, o terceiro conjunto e o quarto conjunto. Então eu tenho 4 estrofes. Essas estrofes, elas são divididas, ó, os dois primeiros, as duas primeiras estrofes, ela tem 4 versos cada uma, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pronto. As duas primeiras estrofes tem 4 versos. E as duas últimas estrofes, ela vai ter 3 versos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou seja, aqui eu tenho um poema típico chamado de soneto, porque ele tem 14 versos, distribuído em 4 estrofes. E essas estrofes, as duas primeiras têm 4 versos e as duas últimas têm 3 versos, que é chamado de quarteto, e esses é chamado de terceto. Certo? Tá aqui, ó, em 2 quartetos e 2 tercetos. E ainda por uma estrofe com 12 versos e outra com 2, né? Aqui desconsidere, tá bom? Essa informação aqui, tá bom? Então, observem isso. Eu tenho um poema. Esse poema feito por 14 versos, 4 estrofes. As duas primeiras estrofes de 4 versos, as duas últimas estrofes de 3 versos. Então, eu queria, assim, que vocês procurassem no livro de vocês, tentassem identificar no livro de vocês aonde vocês vão encontrar um soneto, que é essa composição poética, e mandasse a foto para mim, caso vocês, ou na plataforma, caso vocês encontrem um soneto, tá bom? E eu sei que vai ter soneto, porque lá no livro tá trazendo esse assunto. Então, um até logo a todos, fiquem com Deus.